Então vamos lá, pessoal. Só mais uma vez aí para quem está acompanhando pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula de estruturas, dia 22 de dezembro, onde vamos continuar aí, na verdade, o nosso cálculo de lajes, tá? Nem sei se vocês foram notificados, mas eu postei uma aula assíncrona falando um pouquinho lá sobre coeficientes, cargas e etc. Eu cheguei a nem falar no grupo lá, porque a gente vai acabar trabalhando com aquilo bem específico, tá? Mas eu deixei lá um vídeo bem geralzão para quem quiser acompanhar. Tem lá explicando bem certinho uma parte lá dos coeficientes de ponderação, cargas, etc. Mas a gente vai rever tudo aqui, tá? Era só para dar aquele conceito, era meio teóricão, então achei que não precisava a gente ficar aqui perdendo muito tempo com isso, a gente vai partir direto para os cálculos, certo? Qualquer dúvida, pergunta, sugestões, por favor, pessoas, tá? Pode abrir o microfone aí, pergunta no chat, tá? Não precisa esperar eu liberar aí. Podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Então, aula passada, a gente trabalhou aqui com o nosso pré-dimensionamento das lajes, certo? Então, a gente fez aqui algumas ponderações, colocamos os sentidos, nada além do que vocês já tinham calculado, eu imagino, claro, né? Então, a gente posicionou as nossas lajes como se fosse uma laje nervurada, sempre no sentido menor, tá? Lembrando, mais uma vez, que, como eu disse na aula passada, não existe certo ou errado, existe aquele que vai ser o mais econômico ou mais fácil de executar, certo? Então, hoje a gente vai fazer algumas considerações em cima dessa nossa laje, e se tudo der certo, a gente já vai fazer meio que dimensionar já essas lajes, talvez só a parte da armadura que vai acabar ficando para o ano que vem, tá? Que daí a gente precisa de alguns conceitos, algumas coisas, acho que vai ficar a aula meio comprida, acho que daí não dá para a gente fazer hoje, ok? Mas vamos lá. Então, a gente calculou essas aqui e deixamos até uma incógnita, que era essa nossa laje 6 auxiliar, tá? Então, a gente tem duas opções. Ou a gente faria realmente essa laje 4 passando, certo? De fora a fora. Ou criaria aqui uma viguinha extra para fazer só um pedacinho dessa nossa laje. Então, a gente tem essas duas opções. E nós vamos trabalhar com ela hoje para ver o que seria melhor, vamos dizer assim, tá? Uma coisa que eu queria deixar também falado aqui dessa questão das lajes é o seguinte. Bom, nesse nosso caso, a gente posicionou todas as lajes, praticamente, ou as nossas nervuras, tá? Então, a gente posicionou todas as nervuras sempre nesse sentido aqui que eu poderia chamar de vertical, vamos dizer assim, tá? Então, estão sempre no sentido vertical, com exceção da nossa laje 1. Foi a única que ficou no outro sentido. Isso é bom, é ruim, tal? Não quer dizer que não possa ser feito, tá? Principalmente se tiver uma peça muito comprida. Vamos dizer que essa peça aqui, por exemplo, fosse 3 por 6, tá? Então, era meio lógico você usar ela no sentido menor mesmo. Mas pode ser que nesse caso aqui, seja interessante a gente rotacionar e essa laje 1 ficar também no sentido de todas as outras lajes. E por que isso é bacana? Quando você faz isso, a gente faz um processo que a gente chama de engastar as lajes. Então, em vez de trabalhar com lajes individuais, por exemplo, aqui, né, laje 2, laje 3, laje 5, a gente vai colocar uma armadura unindo essas lajes. Então, elas serão lajes inteiriças, sim, tá? Digo, em tamanho dos vãos, mas a armadura, ela é passante. Essa armadura vai transpassar entre as lajes, tá? Então, a gente vai mais ou menos que amarrar a laje 2, na laje 3, na laje 5, tá? Por que isso é bom? Porque a gente consegue diminuir principalmente a flecha, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E a gente consegue reduzir até mesmo a armadura dela, do que fazê-la simplesmente biapoiada, tá? Ela é como se fosse daí uma laje contínua, como a gente, eu não sei se acho que vocês viram a questão das vigas contínuas, mas a gente vai trabalhar ano que vem com isso. Mas então a laje também ela vira contínua, então você consegue reduzir a armadura, reduzir um monte de coisa, tá? Dois conceitos que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Essa questão da flecha e da contraflecha. Por mais que a professora Luciana talvez já tenha dito alguma coisa, eu quero deixar até mostrar alguma coisinha aqui, tá? Então, o que é isso? Bom, questão de flecha. O que é a flecha para a construção civil? É o quanto a sua viga ou a sua laje vai embarrigar. Falando bem assim, coloquial, tá? O quanto que ela vai entortar. Tanto a laje quanto a viga, ela tem limites que são toleráveis, tá?
Então, por exemplo, eu vou até falar aqui, porque eu acho que isso não precisa nem registrar. O limite de uma laje aceitável seria o vão dividido por 250. Quer dizer o quê? Se tivesse 2,5 metros, você aceita um embarrigamento, se é que eu posso falar assim, de 1 centímetro. Então, isso é aceitável. É bonito visualmente? Não, tá? Não é. É esquisito, tá? Mas é aceitável. Então, é mais ou menos essa regra. Cada 2,5 metros, 1 centímetro. Então, se tivesse lá uma laje com 5 metros, você poderia ter 2 metros de barriga, tá? De tortura nela, certo? Então, isso é aceitável, está dentro da norma. Por quê? Porque a tendência, até a longo prazo, é que ocorra uma certa envergadura, vamos dizer assim, até pelo próprio uso, peso e etc. Tá? Como que a gente faz para evitar ou minimizar isso? Tanto esse efeito desse eu falo outra palavra inexistente, entortamento, né, embarrigamento, quanto evitar, assim, o visual ficar feio, você ter uma viga já embarrigada antes de você entrar dentro de uma obra, tá? É fazer o que a gente chama de contraflecha, tá? Que é esse desenho que eu deixei aqui do ladinho já para vocês, ó. Que é o quê? A hora que vocês forem concretar as lajes ou as vigas, vocês vão compensar essa flecha, tá? Isso é bem comum. Então, por exemplo, você viu lá que essa flecha vai dar 2 centímetros, você faz uma contraflecha de 2 centímetros. Então, sim, você vai concretar a sua viga ou a sua laje com uma curvatura, para que quando você coloque todo o peso, né, da obra ou da própria viga, a tendência é que ela assente. Então, nesse assentamento, ela vai ficar no nível da obra, tá? Então, essas flechas são conceitos, vamos dizer assim, mas extremamente importantes, tá? Eles fazem parte do cálculo de lajes. No nosso cálculo, a gente vai ver que hoje tem muita coisa que se a gente fosse fazer assim, tipo, no ABC, tipo, zerado, tudo certinho, a gente ia ficar, tipo, semestre falando só de laje, tá? Então, eu vou até disponibilizar para vocês hoje uma planilha que meio que coloca já, deixa algumas coisas meio prontas para a gente, tá? Algumas contas, algumas coeficientes meio pronto, senão a gente vai ficar aqui 3 dias falando disso. 3 dias não, né? Muito mais, até o final do semestre, só para falar dessas coisas, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é cada conceitinho desse, certo? Então, questão de flash contra flash, acho que bem tranquilo, né? Só precisa ser compensado para você não ter um problema futuro. Próxima parte que a gente vai introduzir hoje nessa aula, mas que vai falar disso aqui muito para frente ainda. Questão das cargas, tá? Então, por exemplo, vamos lá para o nosso projeto. Estamos aqui. Claro que nesse projetinho nosso aqui a gente não tem laje, tá? A gente está fazendo aqui meio que para vocês terem, ele não contempla laje, mas é legal de falar disso, tá? Então, eu digo que hoje o principal problema da construção civil em si é a gente estipular cargas, tá? E a gente vai precisar estipular essas cargas em tudo. A gente precisa saber, por exemplo, quanta carga chega numa sapata para poder dimensionar a sapata, tá? A gente precisa saber quanto de carga chega na viga, quanto de carga chega, enfim, em qualquer lugar para a gente poder dimensionar. E como que a gente faz esse cálculo, esse dimensionamento de cargas? Que é isso que eu expliquei um pouco lá naquele vídeo, tá? Então, a gente vai realmente calcular o que tem de peso, tá? Ou de massa em cima de cada elemento estrutural. É isso que nós vamos fazer. E vamos começar como? Sempre de cima para baixo e vir distribuindo, certo? Então, por exemplo, caso aqui das lajes. Vamos dizer que a nossa laje é só uma laje forro, que a gente chama, que é uma laje que não vai ter nada em cima dela, tá? É somente para existir um forrinho e suportar o telhado em si, tá? Nada demais. Vamos dar uma olhada num corte aqui. Então, por exemplo, a gente vai ter simplesmente como se fosse uma laje, tá? Passando aqui e apoiando esse telhado em cima dela, tá? Só isso, mais nada. Pode ter coisas muito diferentes? Claro, vai ter, tá? Só que a gente precisa calcular esses pesos ou essas cargas. Então, por exemplo, como é que nós vamos fazer isso? Então, eu coloquei lá para vocês e até tem. Eu deixei meio disponibilizado essa NBR, que é a 6120, que traz um monte de pesos, cargas, tá? De um monte de coisa diferente. Mas vamos lá. Vamos fazer um resumão aqui
para ficar até um pouco mais simples. Pensem assim, e até qualquer coisa podem responder no chat ou até abrir o microfone e fazer umas perguntinhas. Se a gente tivesse uma laje forro, como é aquela ali que vai estar simplesmente para fazer um fechamento, tá? O que eu tenho de carga em cima dessa minha laje aqui? O que eu tenho de carregamento em cima dela? Pode abrir o microfone, pode falar no chat. Então, o que eu vou ter de carregamento em cima dessa laje? O que eu teria, né, de peso em cima de uma laje dessa? Não? Estão com vergonha? Estão com véspera de Natal? Telhado e o próprio peso dela? Ótimo, Carlos. Vamos começar por aí então, tá? Então, sim, a gente vai ter o telhado, o peso da própria laje, com certeza, tá? A gente vai considerar. Caixa d'água. Já vamos chegar lá, Paulo. O seu palpite foi bom, mas nós vamos chegar lá, tá? Então, sim, a gente tem o telhado. E aí você pensa assim, tá, mas o telhado é inclinado. Como é que faz? Porque onde tem mais alto tem mais carga, mais baixo tem menos carga. Então, a gente teria uma carga meio que distribuída, meio complicada. Na verdade, a gente vai cair naquela carga triangular lá de estrutura zoom, aquele nabo para calcular, tá? Não precisa, porque a nossa NBR aqui, a 6120, ela meio que faz quase que um serviço para a gente, tá? Que é isso aqui. Então, ela traz a parte de telha, por exemplo, você teria que calcular telha, calcular madeira, calcular um monte de coisa. Mas ela já traz uma média de telhados, tá? Naquele nosso projeto, a gente está trabalhando com telha de fibrocimento. Então, a própria NBR faz o quê? Ela já dá o peso por metro quadrado de telhado, incluindo estrutura, tesouras, terças, cargas e tudo. Então, ela te dá uma carga direto de 0,4 quilonewtons por metro quadrado. Eu vou falar e refalar um monte de vezes, tá? Mas, resumo da ópera é o seguinte, para ficar bem fácil. 100 quilos, tá? É 1 quilonewton. Bem fácil. 100 quilos é 100 quilogramas força. Aí tem negócio de ação da gravidade e tal. Você pergunta lá, professor de física, mas é isso, tá? Para a construção civil, 100 quilos, 1 quilonewton. Quer dizer o quê? Que o nosso telhado aqui, por metro quadrado de construção, pesa 40 quilos, tá? Então, em resumo, é isso. Peso da laje. Tem aqui, bom, o peso da laje varia em função da espessura, tá? Então, ela varia aí de 150 a 250 quilos. Mas a gente tem tabelas que fazem isso bem facinho pra gente. Próximo que vocês falaram lá, caixa d'água. Então, aí que tá. A caixa d'água não vai entrar aqui nesse cálculo. E até nesse projetinho, por mais simples que seja, vocês podem reparar o seguinte, ó. A caixa d'água, a gente geralmente instala ela em cima de um suporte, tá? Ela pode ser instalada em cima da laje? Pode, tá? Não quer dizer que não possa. Mas, mesmo que ela esteja apoiada em cima da laje, a ideia é você criar um suporte que geralmente vai estar elevado da laje, não encostado em cima da laje, tá? E a gente vai sempre descarregar a carga da caixa d'água nas vigas, tá? Então, a caixa d'água a gente não coloca aqui no cálculo da laje. Então, sempre a gente vai descarregar ela nas vigas, tá? Então, todo o peso dela diretamente nas vigas. Pode ver que aqui, ó, tem um suporte descarregando direto aqui nas paredes, tá? Então, ela não entraria na laje, nem mesmo nesse projetinho simples que seja, tá bom? Posso apoiar na laje? Puxa, eu posso, mas a laje, de certa forma, ela não foi feita para aguentar uma caixa d'água de 500 quilos ou 1.000 quilos tão pontual, tá? Então, esse esquema do suporte nas vigas é muito mais inteligente, tá? O que mais que eu teria se fosse uma laje normal? Bom, eu teria o contrapiso, eu teria o piso, tá? O revestimento, um porcelanato, tal. Se eu tivesse, né, um pavimento de uma casa, o que mais que eu teria? Eu teria móveis, teria pessoas. O que mais que eu tenho? Acho que é isso, né? Móveis, pessoas, tal. E aí, por exemplo, como é que faz com móveis? Como é que eu calculo móveis, né? Tipo, meu Deus, eu vou ter que calcular onde vai ficar uma geladeira, né? Uma loucura. Não, precisa.
Porque essa 6120 traz esse tipo de coisa para a gente, tá? Vou dar um buscar aqui, ó. Móveis, tá? Então, aqui no caso de arquibancadas, tal. Mas tem um aqui muito mais legal, que é o seguinte. É só vir aqui na parte de edifícios, ó, exatamente aqui, tá? Então, nessa parte aqui do edifícios, ele traz assim, ó. Ah, se for dormitório, você tem tantos quilos por metro quadrado. Se você tem uma sala, é tanto, tá? Nós vamos ficar fazendo essa diferenciação? Não. O que é bem comum a gente usar é 2 quilonewtons, tá? Por metro quadrado de fora a fora. Que daí você pega dispensa, quartos, tal. Quer dizer o quê? 200 quilos por metro quadrado. É exagero? Eu acho que não, tá? Porque, por exemplo, você pega lá uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, coloca um em cima do outro lá, é uma carguinha boa. E você não tem como dizer para o seu construtor ou seu cliente que a vida inteira a geladeira dele tem que estar naquele lugar, tá? Então, é bem comum a gente usar isso aqui. Então, 150 quilonewtons por metro quadrado. Então, móveis, ok, resolveu. Aí o piso, tem aqui piso, contrapiso, vocês vão ter aqui também, caso tivesse. Nessa laje de forro não precisa, porque só vai ter a caixa d'água e o telhado em cima dela. Mas o que está faltando aqui? Está faltando manutenção, tá? Porque em algum momento uma pessoa vai ter que subir, vai ter que limpar uma caixa d'água, vai ter que, sei lá, instalar uma net, instalar um Sky Gato, instalar o que for, tá? Então tem que ter o peso dessa pessoa. Como que a norma traz isso? A norma traz assim, ó. Como manutenção, tá? Então, coberturas, estruturas de concreto, tal. O que ela traz? 1 quilonewton. Ela considera o quê? Uma pessoa de 100 quilos que eventualmente vai estar lá em cima fazendo a manutenção, tá? E é por isso que a gente tem essa diferença entre cargas permanentes e cargas, esqueci o nome, variáveis, tá? Por quê? Carga permanente, o que vai ser? A laje, a própria caixa d'água, igual você falou, o telhado, sempre vai estar lá, tá? Independente. E essa variável é manutenção, móveis e etc, certo? Então, fechamos praticamente a aula passada, toda aquela conceitual, e já conceitamos toda essa parte aí de cargas, certo? Pergunta? Alguma coisa? Está muito rápido, muito devagar? Estou achando que vocês estão quietos? Vocês estão bem? Vocês estão comendo panetone já? Tranquilo? Então, beleza. Quando vocês deixarem, eu vou ficar falando mesmo, tá? Então, vamos para frente. Então, sabemos a carga, sabemos isso, sabemos aquilo. Opa, somos tímidos? Ah! Nessa NBR, enquanto informações sobre o telhado verde, vamos lá. Vamos ver se tem uma coisa sobre telhados. Telhados em geral, alumínio, cargas variáveis. Não. Infelizmente, Paulo, nessa NBR, não. Teria que dar uma olhada com calma, tá? Tem isso a 60 e poucas páginas. Talvez ela tenha alguma coisa, mas eu acredito que você só vai precisar estimar essa carga do telhado verde. Que daí você tem o peso, você vai ter que saber qual que vai ser a altura, no caso, eu acredito que vai ter solo, né? Para você plantar, ou se vai ser hidropônico, coisa e tal, tá? Tem que dar uma olhada com mais calma, assim. Mas se não tiver nessa, com certeza vai ter uma NBR só falando telhado verde. Não tem como não existir essa NBR, porque tem muitos detalhes, tá? Você não pode simplesmente colocar um telhado em cima de uma laje, por exemplo, sem nada, sem impermeabilização, sem um monte de coisa, tá? Então, com certeza vai ter uma NBR só para falar disso, tá? Mas é uma carga considerável, tá? Então, qualquer coisa, se precisar, uma outra hora, pergunte aí que eu também posso ir atrás ver alguma coisa para você, tá bom? Beleza. Então, isso aí. Seria isso, tá? Então, questão de carga, tal, beleza. Por que tudo isso que eu tô falando aqui, conceituando, é importante? Porque, como vocês sabem, e a gente fez, quando a gente trabalha com laje nervurada ou pré-moldada, ou seja, como vocês querem chamar, quando a gente faz esse direcionamento aqui, a gente está dizendo que, ó, a maior parte da carga vai descarregar nessa viga, por exemplo, e nessa viga.
e uma parcela pequena vai ser nessa viga e nessa viga. Então, nesse projeto, se, por exemplo, eu rotacionasse essa minha L1, colocasse em outro sentido, tá? Essa minha viga do meio, ela vai receber carga de tudo que é lado, tá? Então, pode ver, ó, ela receberia aqui da L6, L3, L5, L4 e até da L1, tá? Nesse caso, a L1 estaria descarregando nessa viga. Professor, isso é bom ou ruim? Depende. Se essa tua viga aqui do meio já vai ser uma baita de uma viga, é ótimo. Porque ela já vai estar recebendo carga mesmo. Então, você já roda tudo para lá e já distribui tudo lá. Como que nós vamos saber? Só a hora que já calculando as vigas, tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a laje, certo? Como que nós vamos fazer isso? Eu não coloquei ainda lá no SIGA para vocês, mas eu vou disponibilizar uma tabelinha, que é essa aqui, tá? Não faço propaganda da laje real, apesar de que ela merece reconhecimento, tá? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa numa tabelinha bem feita, essa aqui da laje real, tá? É o troço, tá filé do filé mesmo, certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês, depois vocês podem tirar o laje real, tá? Eles nem travar, eles travam a tabelinha deles, tá? Mas tá muito completinho e dá tudo que a gente precisa, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa L1 para começar. Então, a gente fez o nosso pré-dimensionamento, a gente falou que a nossa laje vai ter 12 centímetros. É isso que a gente pré-dimensionou. Lembrando que a laje, na maioria dos casos, ela é de 4 em 4 centímetros e a camada de concreto também tem 4 centímetros, certo? Então, por exemplo, uma laje de 12, na verdade, o que é? Quer dizer que você tem uma laje, as vigotas, né? São de 8 e você teria mais os 4 lá para dar os 12, tá? Mais ou menos isso. Então, você tem a camada de concreto e as vigotas, certo? Então, a gente calculou aqui e viu que dá 12, certo? Para nossa L1, que tem um vão de 2,80, tá? Então, esse vão aqui de 2,80. Então, vamos pegar aqui essa planilhinha de cálculo, que é muito fácil, tá? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a nossa... Vou tentar dar um zoom aqui. Ó. Eu tenho muito poucos lugares para eu mexer. Isso que é o legal dessa planilha, tá? Então, eu escolho, por exemplo, uma laje de 12 de EPS. Que quer dizer o quê? Quer dizer isopor, tá? Então, uma laje de 12 de EPS. Então, ele vai me dar a armação, só que eu não consigo mexer em nada aqui, ó, tá? Ele já pula, ó, lá para frente, lá na largura do apoio. Que eu também não vou mexer, que é o padrão 10, que é da laje. Aí ele me pergunta assim, qual é a condição de apoio que você tem? Simples, engastado, balanço? Bom, é simples. Por quê? Porque a gente não está engastando essa laje em nenhuma outra, tá? Como na L2 e L3 a gente pode fazer. Então, apoio tipo simples. Vamos lá. Qual que é o nosso... Aí ele tem dois conceitos aqui que é da tabela, que é o vão livre e o vão teórico, tá? Então, ó, o nosso vão livre é 2,62. Vamos ver se ele vai dar 2,80, porque ele meio que quer jogar já pra gente, tá? 2,62, ó, deu 2,69. Eu vou aumentar aqui um pouco só para tentar chegar lá no 2 e... Quanto que eu vou? 2,80. Ele sempre calcula por esse vão teórico, tá? Pronto, 2,80, tá? Então, preenchi aqui com uma laje de 12, inicialmente. Aí, o que ela também me dá aqui? Informações do tipo, peso próprio. É ela que está me dando o peso próprio dessa laje de 12. Tá aqui. Qual que é a minha carga permanente? Isso aqui é eu que ponho, tá? Essas duas informações. Então, como a gente viu lá, a nossa carga permanente, nesse caso, vai ser o quê? Carga permanente que eu tenho seria o telhado, porque aqui ele põe o peso próprio separado, tá? Nessa tabelinha. Então, a minha carga permanente é 40 quilos, é aquele 0,4 quilonewtons. Qual a minha carga acidental? Bom, minha carga acidental é 100 quilogramas força. É a pessoa que de vez em quando está dando manutenção, tá? O próximo que ele me dá aqui, ó. Aí é o FCK, FCD, agora começa essa siglaiada medonha aí, tá? Mas o FCK, vocês sabem, é resistência do concreto aos 28 dias, tá? Pensando que você vai pegar numa concreteira, o 25 MPa é ótimo, tá? Que é justamente o que vai estar aqui já meio... Não precisa nem mexer aqui na planilha, ó. 25 MPa, tá? Você consegue de usina
a torto e direito. Concreto batido em obra, eu posso considerar 25 MPa? Depende. Depende da obra, depende de quem está fazendo. Se vocês já tiveram material de construção lá, né? E já viram lá, acho que... Deixa eu até perguntar aqui. Quando vocês tiveram material de construção, vocês chegaram a fazer corpo de prova de concreto e romper lá na prensa? Ou já estava parado na pandemia, nessa época? Não? Eu não sei se tem um delay, às vezes eu acho que tem um delay, assim, sabe? Mas eu vou perguntar de novo. Quando vocês fizeram lá material de construção, vocês chegaram a moldar uns corpos de prova cilíndrico grande, assim, de concreto e romper lá na prensa, assim? Lá no laboratório que tem a prensa? Você acha que não? Você acha que não? Fizemos testes, só que não em materiais. Ah, tá. Mas era de concreto. Tipo, beleza. Beleza, é isso aí, entendi. E vocês lembram, na época, quantos MPa que deu lá quando vocês foram romper? Alguém tem alguma recordação, assim? Aí complica, normal. Bom, mas eu vou falar para vocês, tá? A gente sempre faz concreto pensando em atingir 25 MPa aos 28 dias. Quando a gente faz lá no laboratório, que vocês pesam os agregados, a areia, pedra, a brita, tudo, a água, tá? Eu dificilmente vi algum que passou de 17 MPa. Difícil, tá? Geralmente não passa. Você tem que ter um controle, você tem que ter, assim, tipo, agregados de diversas granulometrias, sabe? Coisa, assim, muito bem planejada, com aditivos para você chegar num concreto bom. Então, na mão, eu já vi concreto sendo rompido lá com 8 MPa aos 28 dias, tá? Isso que vocês estão fazendo no laboratório. E vocês, como sempre, eu sei que o aluno sempre tem cuidado de medir até a grama. Agora, pense em obra que os caras fazem na pasada, tá? Tipo, é impossível chegar em 25 MPa, só com um milagre, assim. Então, a gente, teoricamente, teria que reduzir. Mas nós não vamos fazer os 25 MPa aqui mesmo, tá? Vamos botar o 25 MPa tranquilamente, calma. Aí ele vai dar o FCD, que é o de cálculo e tal. Aí ele traz todos os coeficientes, tá? Que aqui a gente não vai mexer. Os coeficientes são coeficiente de segurança do concreto, coeficiente de segurança do aço, coeficiente de carga, coeficiente de vento, não sei o quê. Então, tá tudo aqui, incluso, tá? Não precisa tirar nada. Beleza. E aí, ele já dá essa parte amarela aqui, que é a parte do quê? Da armadura, tá? A gente vai trabalhar, assim, bastante com a armadura, mas a gente vai deixar para próxima, tá? A gente vai voltar aqui e fazer só a parte da armadura. E aí, ó, por último, ele dá aqui o quê? As flechas, contra-flechas e etc, tá? A planilha aqui funciona mais ou menos assim. Se deu tudo verdinho aqui, ok, a laje passa. Não deu, vai dar alguma observação, teria que mudar, tá? Por exemplo, será que eu não poderia fazer essa nossa laje, nem tem mais fina, de 11 de EPS, que é a mais fininha? Sim, eu consigo, tá? Eu conseguiria. Quer dizer o quê? Eu posso simplesmente vir aqui mudando para as minhas opções, colocando armadura, fazendo todo esse dimensionamento e ver o que eu consigo, tá? Com isso. Então, nesse eu conseguiria usar... Nossa, não tem de 8 aqui? Tinha que ter de 8. Conseguiria fazer uma lajezinha de 11, tá? Então, eu consigo ir mexendo nesse monte de coisa, um monte de parâmetro, um monte de coisa. Mas, resumindo, a nossa laje de 12 de EPS, ok, ela passa, pode ser usada, tá? Vou fazer outra aqui, tá? Isso tudo depois a gente vai tabelar todas essas informações, claro, de aço e tudo mais. Hoje é mais eu estou até explicando como é que funciona essa planilha e tal. Vamos pegar uma laje grande aqui para ver o que vai acontecer. Vamos pegar aqui, que a gente nem tem uma laje tão grande assim, né? Mas vamos pegar aqui essa nossa laje 4, tá? Considerando que ela teria os 4 metros aqui de vão, tá? Que ela fosse até lá na frente, certo? A gente ia ter exatamente 4 metros, pegando aqui da porta até lá na frente. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa
tabela. Então, a gente vai deixar a nossa laje de 12, tá? Então, o nosso vão livre, 4 metros. Ele dá o vão teórico e tal. Vou deixar do jeito que está aqui, tá? Então, a nossa carga não muda nada, carga permanente, tal. Não mudei nada, não mexi nada. A área de aço também não mexi nada. Só que, olha aqui a observação, tá? Então, ela está falando assim, ó, que a nossa flecha e a flecha final, tá? Aqui ele traz com flecha final, que é a flecha, tipo, ao longo do tempo, quando curar, coisa e tal, tá? Ela tá excedida, tá? Quer dizer que essa composição, do jeito que tá aqui, não passa. Ela reprova nessa parte da flecha. Então, ela tá muito arcada. Eu não conseguiria usar uma laje de 12 de EPS com essas configurações, tá? Vamos até ver lá a nossa laje 4, a gente colocou o quê? 12 centímetros, tá? Então, por aqui você já vê o quê? Bom, não dá. Assim não dá. O que eu tenho de opções? Muitas, tá? Muitas mesmo. Mas, por exemplo, vou mudar aqui, no nosso caso lá tinha de 16, que era de 4 em 4. Mas nesse fabricante, por exemplo, tem de 2 em 2 centímetros, quase de 1 em 1. Vamos ver se eu colocasse uma laje de 14. Dá? Ó, não dá. Flecha excedida. Tá. E uma laje de 16? Dá? Opa, uma laje de 16 de EPS dá. Tá? Então, ó, ela mesmo já vai corrigindo o peso próprio, tudo certinho. Por isso que essa tabela é tão bem feitinha, tá? Então, ela já fala que a contraflecha, por exemplo, é opcional. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fosse fazer aquela laje de fora a fora, tá? Com 4 metros, eu precisaria fazer uma laje de 16 centímetros, tá? E se a gente mantesse lá a nossa opção de fazer a nossa laje 4 só até aqui, ó, eu tenho ela exatamente do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho da laje 1. Quer dizer que uma laje de 12 atende, tá? Então é isso que eu queria meio que falar para vocês assim. Então pense assim, ó, eu posso, tá, nesse projeto, usar uma laje que vai até lá na ponta, sem viga, tá? Uma laje de 4 metros por causa desse corredorzinho, só que daí a minha laje 4 é 16 centímetros. Ou eu posso fazer uma viguinha aqui a mais e usar a minha laje, tá? Com 12 centímetros. Fica mais barato? É claro que a laje de 12 é muito mais barato que a laje de 16. Não precisa nem falar, tá? Professor, mas tem outras opções? Tem. Eu falo que é aí que fica legal estruturas. Por exemplo, eu sou teimoso e quero usar de 12. Tá, mas a minha flecha excedeu. O que eu faço? Bom, a gente não viu aqui a parte do aço, mas, por exemplo, e se eu pôr uma armadura adicional? Não deu. Uma armadura de 8. Não deu. Tá. E se eu pôsse uma armadura negativa? Não mudou nada, então não precisa. Depois nós vamos fazer tudo essa parte da armadura, tá? Mas eu ainda quero usar uma armadura adicional com 3 barras de 8. Opa! Já deu. Armadura adicional com 2 de 8. Já deu. Eita, e agora, pega? O que nós vamos fazer? Então, pensem assim. Olha o que está acontecendo aqui. A gente está usando uma laje de 12, mas está colocando mais aço na nossa armadura. E, automaticamente, ela está passando a nossa flecha final. Desde que tem uma contra-flecha. Tá? Então, é isso que eu acho legal. Porque tem muita opção. Você pode fazer o que você quiser, que você inventar aqui, porque tem, N opções diferentes, tá? Então, tudo vai do que você está prevendo, buscando. Então, não, eu só quero usar laje 12. Beleza, tem que carregar no aço. Não, eu quero mais barata. Tá, então eu vou ter que ir para outra opção. Eu quero inverter a laje. Quer ver? Mais um exemplo, só para deixar vocês mais confusos ainda, que hoje aqui nós estamos para complicar, não para descomplicar. Por exemplo, se a gente vira essa laje 1 de pé, mesmo sentido da laje 4. De pé é sacanagem, né? Laje, tá? Laje 1 e laje 4, assim, tá? O que acontece? A gente pode travar uma na outra. Eu travo a minha L1 na minha L4. Automaticamente, o nosso apoio deixa de ser simples e vira engastado. Tá? Automaticamente ele vira engastado. Simples assim. Quando ele vira engastado, já mudou tudo. Então, por exemplo,
Deixa eu tirar esse aço daqui. Nossa, ó, tirei o aço adicional. Laje de 12, vão de 4 metros engastado. Tá. Carga, não sei o quê. Beleza. Conta flecha opcional. Passou. Então, olha só o que aconteceu. Então, eu tinha opções. Laje de 16. Tá, vamos lá. Olha só que coisa. Minha laje quadro do jeito que estava. Podia ser de 16. Passava. Sem armadura adicional. Ela pode ser de 12 com armadura adicional. Ok. E agora, eu acabei de dizer o quê? Que ela pode ser de 12, tá? Ó, laje de 12, sem armadura adicional, só que a minha laje 1 tem que ser no mesmo sentido dela para eu engastar uma laje na outra. Tá vendo? Olha que, tipo, 3 opções assim em 5 minutos, tá? O que vai ficar mais caro, mais barato? Bom, teria que voltar na minha laje 1, que agora vai ter um vão maior, e ver se ela passaria com 12 engastada, tá? Eu vou fazer só essa aqui para fechar, porque eu sei que isso aqui nós vamos longe falando isso aqui, tá? Então, ó, nosso vão tem 3 e 6, desde que a laje 1 fosse nesse sentido. Tá? Se a laje 1 fosse assim, eu engastasse. Então, vamos fazer para 3 e 6, vamos ver o que nós vamos arrumar lá. Então, só vou mudar aqui o meu vão livre para 3, já dá 3 e 7, tá? Então, ó, laje 12, tal, contra a flecha opcional, pronto, fechou. Quer dizer o quê? Posso fazer minha laje 1, na minha laje 4, não preciso fazer minha viga, tá? Não preciso mais. Então, não vai existir a minha laje 6 auxiliar, tá? Isso aqui não precisa mais nada. Não preciso dessa viga, nada. Eu só preciso que as minhas lajes fiquem nesse sentido. Tá errado? Não, muito pelo contrário. Você provou, de A mais B, que a sua laje pode ser de 12, desde que ela seja engastada. Acabou-se. Tá? Não precisa de armadura adicional, não precisa mais nada. Só que tem que avisar a professora Luciana, tá? Porque, na verdade, acho que nessa parte aqui vai ser eu, daí no caso, né, que vou pegar os projetos de vocês e daí vocês vão justificar o porquê que fizeram isso, tá? Porque no pré-dimensionamento a gente não faz esse tipo de coisa, tá? Só na hora do vamos ver mesmo que você pode fazer alguma coisa desse gênero, tá? Mas resumindo, a gente acabou de calcular a laje 1 e a laje 4. Então, elas seriam lajes de 12, e a gente vai pegar a informação aqui, tá? Laje 12, de EPS, a flecha limite passa, a armadura, que a gente vai ver na aula que vem, ó, tá passando em todos os conceitos aqui. Deixa eu até ver se eu posso reduzir a armadura. Não posso, depois a gente vai mexer nisso aqui, tá? Então, a gente tá aqui com a armadura, tá tudo certinho. Então, beleza. Laje 1 e laje 4 tá pronta. O que a gente teria que fazer, e aí eu acho que deixo para vocês, pra gente fazer muito rapidamente ano que vem, só para dar aquela retomada, fazer essas outras, tá? A laje 2, laje 3 e a laje 5. Que eu não tenho dúvida que vai passar com a de 12 também. Aparentemente os vãos são até menores, tá? 2,60, a mesma carga. Então vai passar aí frouxo. Quer dizer o quê? No nosso pré-projeto a gente tinha laje de 16, tá? Agora não. Laje de 12 vai resolver para tudo. Que é bom, tá? Você usar, tipo assim, um padrão de cabo a rabo, um padrão para tudo, tá? No mesmo sentido. É a melhor coisa que pode fazer numa obra. Você começa a laje para cá, para um lado, para o outro lado, a chance da zebra é grande, tá? Que mais? Mais nada. Chega. Meu Deus. Empolguei. Até estourei. Pessoas, vamos lá. O que aconteceu? Sustou? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Fala aí que tá tranquilo aí, para eu ficar tranquilo também. Ou agora vocês surtaram com estruturas? Estruturas é isso, por isso que é legal. O bagulho é louco mesmo, é opção. Tranquilo médio. Tranquilo médio, esse eu não tinha visto ainda. Tá tranquilo. Não, beleza. Pessoas, vamos encerrar por aqui, tá? Caso alguém queira, tá bom até, então tá bom. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tranquilo até a hora de a gente fazer. Isso aí eu não tenho dúvida, tá? Isso aí, e tipo assim, quando vocês faziam o PI era pior ainda, porque cada um tinha um projeto diferente, cada um tinha um problema diferente, então você tinha que resolver 40 problemas diferentes. Aqui acho que vai ser mais fácil, a gente vai ter meio que um projeto meio base aí para o mundo, vai acabar saindo todo mundo. Então,
ano que vem, agora só, a gente vai calcular toda a parte da armadura, depois tem que detalhar, tá? Então, quando a gente fala da armadura, vou passar a fazer esses detalhamentos aí para vocês terem aí esse detalhamento de lajes, tá? Antes de sair, só por favor, coloquem aí seus presentes, seus nomes aí para ser a chamadinha nossa. Se quiser fazer uma pergunta, por favor, fica à vontade, tá? Vou até parar a gravação aqui agora.